mais um Direito do Agronegócio em Destaque. E hoje eu vou receber um convidado muito especial, uma grande honra recebê-lo, o Dr. Luiz Romani, né? Ele é sócio fundador da Abrada, Academia Brasileira do Direito do Agronegócio, e ele é sócio fundador da Banca Martins Romani Advogados Associados, advogado com atuação especializada no agronegócio, é especialista em direito civil e empresarial, é mestre, né, professor de curso de extensão e pós-graduação em direito do agronegócio da Abrada, né, e autor do livro Direito Societário no Agronegócio. Nós vamos falar sobre o livro dele está aqui na minha mão. E ele é produtor rural também, veja só, produtor rural. Eu vou aqui convidá-lo para estar comigo na live. Primeiramente, Luiz, eu quero dizer que é uma grande honra estar com você nessa live. Tenho muito orgulho de fazer parte da família Abrada e de recebê-lo nesta live uma grande honra. E eu gostaria de iniciar essa live perguntando para você o seguinte: eu já te falei que você também é produtor rural, né? E aí eu queria saber de você o que chegou primeiro na sua vida, o direito ou o agronegócio? Não, antes de mais nada, eu queria agradecer muito pelo convite, viu? Fiquei muito feliz em poder estar aqui com você e compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido e também aprender um pouquinho com você, com o pessoal de casa. Muito honrado pelo convite e também é um prazer ter você na Abrada com a gente, lutando pelo agronegócio, enfim. Quanto à pergunta, João, é um tema bem interessante porque o que surgiu para mim primeiro, na verdade, foi o direito. Eu não venho de família de produtor rural, meu avô é um pequeno produtor rural, mas assim, eu não tinha laços com a produção e acabou que eu fui descobrir, na verdade, o agronegócio depois que eu me formei. Que, na verdade, quando eu estava me formando, eu fazia estágio no escritório de advocacia em Uberlândia. Eu me formei na UFA e eu já estava trabalhando, eu estava com uma proposta para ser coordenador da área civil do escritório quando eu me formasse. E, na verdade, surgiu uma outra proposta para eu poder ser gerente financeiro de uma produção, de um grupo agrícola. E, na época, eu não sabia muito bem o que eu queria da vida também, aquele negócio recém-formado, meio perdido. Acabou que eu chutei o balde e tomei essa decisão de me tornar gerente. E, na verdade, foi a melhor decisão que eu tomei desde então. Inicialmente eu não atuava na área do direito, eu atuava gerenciando o grupo, e isso me trouxe uma experiência muito interessante, porque eu comecei a entender a cadeia produtiva do agronegócio, a cadeia produtiva do produtor rural. E aí, a partir disso, eu consegui identificar vários problemas, e aí, enfim, o resto é história. A gente começou a caminhar e começou a atuar junto aos produtores rurais depois daí. E qual a experiência de ser produtor rural e hoje você está alinhado com o direito do agronegócio? O fato de você ser produtor rural lhe ajudou a entender melhor o direito do agronegócio? Sem dúvida, João. Eu acho que o ponto mais interessante de ser produtor rural é realmente sentir a dor que o produtor sente. Eu acho que isso é uma coisa, que é uma oportunidade única que eu tenho, assim, fico muito feliz em ter isso. E do mesmo jeito que é legal, é angustiante. Porque, às vezes, o que a gente quer, na verdade, enquanto produtor, e eu nem digo enquanto produtor, tá? Quando você contrata um jurista em qualquer setor, você quer uma orientação. E, na verdade, o que a gente quer é um conforto. A gente quer uma coisa do tipo, olha, vai dar tudo certo. Fazendo dessa forma, você não vai ter risco nenhum. E, na verdade, a gente sabe que isso não existe. Não só no agronegócio, no agronegócio com algumas ponderações a mais, porque a gente corre um risco muito maior do que nas outras relações jurídicas, mas eu acho que o que mais me impressiona é isso. Faz dessa forma que nunca vai te dar problema. Não existe nunca. Às vezes você paga mais caro e mesmo assim tem um problema. Então é essa insegurança jurídica que a gente acaba tendo e de não ter controle dos fatos, né? A gente atua muito no escritório, principalmente com tributário, sucessório, societário, trabalhista, e a gente sabe que às vezes é um acidente de trabalho que pode acontecer, que tem como prevenir? Tem, mas acidentes acontecem. Assim como a Receita Federal, talvez ela vai entender um lançamento seu como errado, vai. E assim, às vezes nem tem margem para isso. Mas tudo isso pode acontecer. Então eu acho que o ponto mais interessante de ser produtor é sentir essa angústia de, poxa, será que eu, fazendo tudo isso, tudo que é possível, eu ainda posso ter problema? E não ter como ninguém te falar assim, não, você nunca vai ter um problema. Porque isso pode de fato acontecer. Luiz, vamos iniciar, né, esse bate-papo falando da Abrada, né, a Academia Brasileira do Direito do Agronegócio, essa grande academia
essa grande associação de advogados que atuam no agronegócio, no direito do agronegócio, que une, né, advogados de todo o Brasil, né, para uma advocacia que eu costumo dizer que é uma advocacia colaborativa. Eu queria saber de você como que surgiu a Abrada, né, principalmente para os advogados que vão assistir depois, que estão aqui, para que eles possam também conhecer a Abrada. Eu queria que você contasse a história de como surgiu a Abrada, que é uma grande família, né? Sem dúvida, João. A gente sempre sonhou em ter uma advocacia colaborativa. Não sei se todo mundo é que é advogado, mas o ambiente da advocacia não é um ambiente muito colaborativo. Quem já advoga há algum certo tempo vai perceber isso. Tomara que não aconteça com você, mas é um sentimento que é quase que unânime com quase todo mundo que eu conheço. E o que aconteceu, na verdade, João? A gente começou a advogar no agronegócio, só que a gente sentiu uma grande dificuldade. Isso foi em 2016 para 2017, já fazem 6 anos. E a gente percebeu uma grande dificuldade, que era a seguinte: não existia informação a respeito do agronegócio, do direito aplicado ao agronegócio, não existiam soluções jurídicas. E aí, por mais que a gente tivesse essas soluções, a gente estudasse, tivesse como implementar isso, a gente percebeu que isso era um grande problema para a gente enquanto advogado. Por quê? Quando o mercado é pequeno, quando as pessoas não veem a sua solução, quando as pessoas não utilizam a sua solução, acaba que você luta contra a maré. E isso é um ponto interessante, porque é só você pensar assim: se eu não sei que existe um carro, qual é a chance de eu comprar um carro? A mesma coisa se eu não sei que existe a possibilidade de fazer uma advocacia preventiva no agronegócio, qual a chance de eu contratar um advogado que faça isso? A chance é zero. Então a gente percebeu inicialmente que na verdade, o grande problema que a gente tinha não era conhecimento entre eu e a Lohane. A gente já tinha conhecimento. O grande problema que a gente tinha era apresentar o nosso trabalho, mostrar o nosso trabalho como efetivo, trazer resultado com o nosso trabalho. A gente tinha um resultado, mas às vezes as pessoas nem sabiam que isso existia. Então a gente começou a divulgar o agronegócio e a gente já recebia muita solicitação de outros advogados falando assim: olha, queria saber como fazer esse trabalho, queria saber como atender esse público. E a gente sempre quis ter um ambiente colaborativo. A gente sempre teve, eu e a Lohane, vocês conversaram com a Lohane principalmente, aquela frase que é meio batida, mas que é bem verdade, de que, olha, vai sozinho, você vai mais rápido, mas vai junto, você vai mais longe. A gente sempre teve isso. Então a gente começou a ministrar cursos presenciais. E sempre com a pegada realmente de auxiliar. Porque eu não sei de vocês, mas eu e a Lohane passamos muito aperto de ter dúvida e não poder perguntar. Ou de perguntar e o pessoal fazer chacota, enfim, aquele lance meio você tem que saber tudo. E isso é uma grande bobagem, ninguém sabe tudo. Então a gente começou a ministrar cursos. E a gente começou a ministrar cursos presenciais e foi dando muito certo. E o que aconteceu foi que a gente ministrou cursos 1 ano. A gente foi em diversas cidades, foi em Belém, Cuiabá, Uberlândia, a gente foi em Goiânia, enfim, a gente estava com 12 cursos marcados e esgotados no outro ano, um por mês. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, foi muito complicado para a gente, porque a gente já tinha um escritório e a gente tinha cursos presenciais, já vendidos. Então, assim, o que aconteceu na prática foi que a gente não tinha como entregar esses cursos. E foi aí que surgiu a ideia, a gente já tinha uma ideia de montar uma plataforma, mas eu acho que antes da pandemia isso era uma coisa muito longe de todo mundo, a gente não sabia como que isso funcionava. E naquela época eu lembro que a gente precisava fazer uma reunião por vídeo. Então, assim, isso tudo veio da pandemia. E durante a pandemia a gente falou: não, então vamos pro digital, a gente vai conseguir atingir muito mais gente. E a gente lançou um projeto da plataforma, que é o que roda até hoje, que é a Família Abrada, onde a gente tem cursos mensais, tem contato entre os membros, a gente estimula que os membros palestrem, enfim. E foi aí que surgiu a ideia. Só que uma coisa a gente sempre teve dentro da Abrada, e isso está no cerne da nossa instituição, que até hoje, de que pergunta boba é aquela que não é feita. Então, assim, nós temos um espaço livre, sim, para você perguntar. Nós sabemos que todo mundo não sabe tudo. Graças a Deus não sabe tudo. Nós não sabemos tudo. Então, isso eu acho que é a grande riqueza que a gente acaba tendo. Isso, sim, divulga e estimula o conhecimento no agronegócio. Não adianta eu guardar meu conhecimento para mim. E o mais interessante, tá, João? Sempre que a gente já está indo para a sexta turma da pós, todas as aulas que eu ministro, independente da disciplina que eu ministro, eu aprendo pra caramba. Porque sempre surge uma pergunta nova. E eu acho que esse ambiente de poder perguntar é um ambiente que estimula tanto o professor quanto o aluno. Porque ele não tem receio de perguntar. E às vezes, tem um caso que parece simples, mas é cabeludo pra caramba. E deixa margem pra caramba. Eu acho que isso é o grande diferencial que a gente tem que ter. E foi aí que surgiu a Abra, daí, já voltando aqui o início da nossa conversa. Eu costumo dizer que o conhecimento ele é inesgotável. A gente sempre aprende, sempre aprender todos os dias, sempre surge coisas novas e a gente aprende muito mais ensinando
do que, né, ouvindo, né? Eu sempre acho isso, né? Que é mais efetivo você aprender ensinando e se questionando e sempre vai surgindo coisas novas, assuntos novos que você tem que se desafiar a sempre estar buscando conhecimento e evoluindo. Por falar em conhecimento e evoluir e tal, eu estou aqui com o teu livro, né, O Direito Societário no Agronegócio, Sociedade de Produtores Rurais, pessoa física, e eu queria te perguntar também como que surgiu a ideia de escrever esse livro, um tema muito interessante dos produtores rurais se associarem justamente para trazer, né, segurança alimentar, e principalmente aqueles que não têm terra, né? Mas eles se associam e acabam utilizando a terra de uma outra pessoa para produzir. Então, eu gostaria que você falasse como surgiu a ideia de escrever esse livro. Na verdade, João, é muito interessante a sua pergunta, porque o meu livro ele veio da minha dissertação de mestrado, né? E eu me recordo que meu primeiro encontro com o meu orientador foi o professor Marlon Tomazetti, e ele me fez exatamente essa pergunta. Ele falou: Luiz, da onde você tirou essa ideia de que isso aqui acontece? Eu nunca ouvi falar nisso. Por que esse pessoal se junta? Por que isso aconteceu? E na verdade, eu não tive essa ideia. Essa ideia caiu no meu colo. Caiu no meu colo porque as demandas começaram a surgir no escritório. E assim, esse pessoal, ele se associava e se associa assim até hoje por um motivo, e até na época, para ser sincero, eu não entendi, eu só fui entender depois que eu fui fazer a pesquisa, enfim, e levar toda essa questão. Mas foi algo que aconteceu e apareceu no escritório. E apareceram diversos problemas relativos a essa relação societária desses produtores rurais. Então, assim, não foi uma ideia, não foi algo do cotidiano, foi algo que apareceu, e assim, eu resolvi estudar a fundo porque isso começou a trazer muito transtorno para os meus clientes. E o que começou a acontecer? Eu tinha que procurar solução para isso. Porque o foco do nosso escritório hoje, majoritário, 90% da nossa demanda do escritório, tanto minha quanto da Lohane, quanto dos demais colaboradores, ela é extrajudicial. Ou seja, eu trabalho para evitar que ocorra uma judicialização, para evitar que ocorra um prejuízo. Então eu comecei a me debruçar a estudar a respeito disso. E é interessante isso, porque durante a pesquisa é algo até muito chamativo e eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Por que os produtores rurais se associam? Porque eles precisam. Por que o produtor rural, é a mesma pergunta que talvez a gente faça assim, por que o produtor rural, ele joga, ele semeia a semente de soja no sequeiro, mesmo sem saber se vai chover, se vai dar uma boa colheita? Porque ele precisa. Então, assim, uma percepção que eu comecei a ter, não só do mundo jurídico, mas do mundo empírico, do nosso mundo real, é que as pessoas fazem as coisas porque elas precisam. E, às vezes, nós, como advogados, queremos formalizar isso de uma forma que eu vou fazer o estatuto porque eu sou um advogado e consigo fazer a coisa da forma mais concreta e juridicamente formalizada possível. Mas a verdade é que a lei não dá conta da realidade. Não é que o pessoal trabalha à margem da lei, porque hoje tudo que não é proibido é autorizado na legislação. Eles trabalham como a lei deixa acontecer. Por quê? Porque eles têm necessidade de crédito. Poxa, eles se associam no CPF porque eles precisam de vários CPFs para coletar dinheiro, porque só um não vai conseguir angariar aquela quantidade de fundos no plano safra que eles precisam, e o plano safra é o plano mais benéfico para o produtor atualmente. Eles se associam na pessoa física sem constituir uma pessoa jurídica, porque eles precisam de terra. E às vezes o João tem terra, mas não tem dinheiro e nem crédito. E aí o João consegue plantar. Às vezes eles se associam porque alguém tem um implemento muito caro e você não tem condição de comprar ele. Então eu fui percebendo nessas nuances, João. E não que eles fazem isso, tá? De caso pensado. Eu vou formar um condomínio de produtores rurais para a gente poder tudo financiar junto. E não, foi porque alguém teve uma ideia lá atrás e aí passou 2 anos e falou assim, se a gente fizer assim mais ou menos? E eles vão complementando aquilo. E assim, o grande trabalho, na verdade, que eu tive, que não foi a ideia, não fui eu que tive essa ideia, isso existe aqui na minha região desde que o mundo é mundo, foi de buscar a fundamentação jurídica para isso. Assim, a gente conseguiu embasar muito bem, então hoje nós temos, infelizmente, nós não temos outra doutrina a respeito disso, que não o meu livro, e eu digo isso com um sentimento de tristeza mesmo, porque eu busquei muito essa orientação, eu busquei muito essa doutrina para me auxiliar durante a minha pesquisa e não encontrei. E eu fui encontrar talvez na fonte mais interessante e mais robusta que existe no mundo, que é a realidade. Todo o meu livro, toda a minha dissertação
é baseado em algo concreto. Olha, eu estudei os produtores rurais, eu entendi por que os produtores rurais fazem aquilo, eu entendi os problemas que angariam aquilo. Ah, Luiz, o que o direito tem a ver com tudo isso? Olha, de posse dessas informações que eu consegui obter, agora eu consigo fazer alguma coisa muito mais segura para o meu cliente. E aí vem aquele papo, né, João, que você conhece. Ah, Luiz, mas então é 100% seguro? Ele nunca vai ter um problema? É, não existe nunca no direito. Graças a Deus não existe nunca no direito, né? Mas assim, essa ideia eu não tive, eu peguei ela dos produtores rurais, se a gente puder falar de uma forma assim, pesquisei e trouxe a fundamentação jurídica. E assim, é um tema que eu me apaixono muito mais, eu tô com um monte de coisa na cabeça já, de que eu poderia ter agregado a mais, mas enfim, é uma evolução realmente. Então, quem sabe mais pra frente a gente consegue dar uma continuidade. Eu eu até sinto orgulho, né, de fazer essa live justamente para ressaltar isso, porque é um tema que não existe um livro que fala sobre esse tema. E aí, eu lendo o seu livro e vendo a doutrina, estudando também, eu vi que tem duas modalidades aí de sociedade de produtores rurais, pessoa física, que pode ser, né, o consórcio e o condomínio, né? Isso. Qual a diferença entre esses dois institutos, o condomínio e o consórcio? E qual É, que seria a mais vantajosa para o produtor rural, pessoa física? sempre depende, né? A gente, advogado, qual que é melhor? Depende. Infelizmente, a gente não tem sempre uma solução pronta, mas o depende, ele sempre tá no meio da nossa conversa, né? De advogado para cliente ou de advogado para advogado, sempre depende. O primeiro passo que eu acho que é importante, antes da gente distinguir até essas duas figuras, que são o consórcio e o condomínio, é diferenciar os condomínios que a gente tem, né? Porque a gente falando aqui de condomínio, quem é advogado fala assim, caramba, condomínio é aquele que vem do inventário, que a gente tem no direito real, que todo mundo é dono em percentual ideal de um imóvel. Essa é uma forma de condomínio, que geralmente é aquela que vem do inventário, né? A pessoa falece e aí não tem como dividir o bem em pedacinhos, aí fica todo mundo lá junto, o dono da casa, o dono do carro, o dono, enfim. Esse é o condomínio do direito real. O condomínio do direito societário, que é esse condomínio dos produtores rurais que a gente está falando aqui, que a gente discute no livro, ele é diferente. Esse condomínio dos produtores rurais, ele é uma sociedade, tá? Então ele tem cotas. Isso é importante. E a própria legislação fala, uma sociedade de produtores rurais, pessoa física, composta por cotas para o desenvolvimento de atividades agropecuárias, enfim, tem toda essa discriminação. E aí a gente passa a duas questões, consórcio e condomínio. Qual que é mais interessante? A grande diferenciação que a gente vai ter entre consórcio e condomínio, na verdade, os dois são sociedades, tá, gente? E os dois têm que ser uma sociedade formalizada para a exploração de alguma atividade agropecuária. Ah, Luiz, eu quero fazer um condomínio para construir prédios. É um condomínio? Não, não é um condomínio. Não é um condomínio no sentido lato da legislação. Então ele tem que ser para desenvolver, para plantar soja, para criar gado, para criar abelha, para criar porco, qualquer tipo de coisa. E qual que é a diferença do consórcio e do condomínio? O condomínio, por exigência legal, tem que ter um fundo patrimonial pré-existente. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para que eu, o João e mais 4 pessoas constituamos um condomínio, a gente tem que colocar patrimônio dentro dele. Que tipo de patrimônio, Luiz? Trator, terra, dinheiro. Dinheiro é sempre válido. Insumo, semente, enfim. Eu posso colocar qualquer coisa dentro dele, mas eu tenho que ter um fundo patrimonial pré-existente. Isso se aproxima muito da sociedade limitada. Até o linguajar que o legislador usou se aproxima muito da sociedade limitada. Para mim criar uma sociedade limitada, o que eu preciso? Integralizar bens. É nesse mesmo sentido. Eu preciso de um fundo patrimonial. E o consórcio? No consórcio, não existe a previsão de um fundo patrimonial. E qual que é o problema disso? Para mim, criou-se uma letra morta. Porque não existe nenhuma atividade agropecuária hoje em dia, falando hoje em dia, tá, gente? Antigamente até pode ser que existisse, que alguém consiga desenvolver sem nenhum fundo patrimonial. Sem dinheiro, sem trator, enfim, sem nada disso. Por quê? Hoje, para você plantar qualquer coisa é muito caro. Insumo é caro, defensivo é caro, semente é cara. Então, assim, existe, Luiz. Você já viu na prática? Não. E para ser sincero, eu nunca consegui construir um. Porque sem fundo patrimonial, sem investimento, hoje acho que seria quase impossível. Ô Luiz, essa sociedade de produtores rurais, pessoa física, que cada um entra colocando um trator, um coloca insumo, é uma sociedade em comum, correto?
Não há uma personalidade jurídica. Cada produtor, então, vai responder pelos riscos do negócio, é isso? Isso é um ponto interessante. Isso é a grande fraqueza e a força desse tipo de sociedade, tá, João? Se a gente for olhar lá, tá no 986 do Código Civil, a sociedade em comum é aquela que não tem personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica, pessoal? É quando você cria um ente em separado que é objeto de obrigações e deveres. Ou seja, quando eu crio um CNPJ, na verdade eu estou criando um manto de personalidade para que, caso dê algum problema, caso a gente quebre ou algo do tipo, as dívidas daquela sociedade não vão afetar diretamente o patrimônio pessoal do Luiz. Quando eu estou falando de uma sociedade em comum é diferente. Eu, Luiz, contrato. Eu, Luiz, sou o cara que está lá na carteira, assinando a carteira do cara. Eu, Luiz, sou a pessoa que está comprando um insumo da revenda. Então, meu CPF está lá. Então, se der problema, ele vai atrás do meu patrimônio pessoal. Isso é um grande problema, Luiz? É um problema gigantesco. Essa é a grande fraqueza do condomínio de produtores rurais, tá? E por que isso também acaba sendo a grande fortaleza? É só vocês imaginarem, gente. Suponhamos que eu, o João e mais 3 pessoas vamos financiar. Nós precisamos plantar e a gente vai financiar. O plano safra, ele tem um limite de crédito por CPF. Eu, Luiz, não posso ir lá pegar 200 milhões de reais pelo meu CPF. É o limite, salvo engano, é de 3 milhões de reais por CPF. Eu não vou conseguir pegar no máximo 3 milhões de reais. Suponhamos que eu precise de 18 milhões. Ah, Luiz, o CNPJ não financia? Financia, o CNPJ consegue pegar financiamento também. Qual que é o problema? O CNPJ é só um. Tenho 3 milhões nesse CNPJ. E se eu precisar de 18, eu não tenho mais ninguém para levantar dinheiro. Agora, se eu tenho 6 sócios, 6 vezes 3, 18. Eu consigo levantar esse capital de uma forma muito mais rápida. Além disso, pessoal, ponto interessante que eu tenho estudado muito e tenho conseguido fazer pontuações bem interessantes com os nossos clientes. Questão tributária. Atuando no CPF, hoje, dia 30 de novembro de 2023, estou dizendo isso porque daqui a pouco vai ter a reforma e a gente não sabe como isso vai ficar na prática, mas hoje, dia 30 de novembro de 2023, é possível, com o condomínio de produtores rurais, fazer uma economia tributária muito grande, uma regimentação sucessória muito boa e, especialmente, trazer sucessores e não herdeiros para dentro desse patrimônio. Ah, Luiz, mas com condomínio dá para fazer isso tudo? Dá, e muito mais. E qual que é a grande vantagem de fazer tudo isso? Você consegue fazer tudo isso de forma documentada. Porque qual é o grande problema hoje em dia, gente? Os condomínios existem. Só que quando a Receita te intima para você apresentar a sua declaração, você não tem nada que comprove que você é sócio do João. Na prática, o que acontece é, quando estoura a bomba lá, o João financiou o negócio no nome dele e todo mundo é sócio, então eles vão só atrás do João e o João vai ficar no prejuízo, porque os demais não têm nenhuma formalização disso. O problema disso é que o João financia o trator no nome dele, e o João Munido de Mapé quita o trator e some com o trator. Por quê? O financiamento estava só no nome dele. Então esse é o problema, gente. Os condomínios já existem. Dá para fazer isso de forma organizada. E, em especial, dá para fazer isso de uma forma desburocratizada para que o produtor consiga fazer o que ele melhor sabe, que é produzir. E burocracia já tá bom, né, gente? Só o governo já traz um tantinho pra gente não precisa mais, não. Vamos supor, Luiz, que aquele grupo de pessoas fique devendo, certo? Aí o credor ele vai buscar receber. Só que ele vai buscar receber esse crédito buscando o patrimônio daquele que tem condições mais vantajosas de garantir aquela dívida ou não? Como é que é a situação desse grupo ficar devendo? Como que funciona na verdade, João? A grande vantagem de você ter o condomínio não é que você vai solidarizar todos os sócios de uma dívida. Então, por exemplo, o que hoje trava financiamento para você pegar? O João vai lá no banco X, pegar R$1 milhão de financiamento. O que o banco vai pedir para ele? Garantia. E aí você tem um problema. Olha, o João não tem garantia. Aí o gerente vai falar assim, não, João, não precisa de garantia, não. Você é um cara confiável, sei que você vai me pagar e tal. Me arruma 2 avalistas. E aí vem um problema. Quem quer ser avalista dos outros? Ninguém. Mas quando eu tenho um condomínio, eu tenho sócios. Se eu tenho sócios, eu falo, pô, João. O João vai chegar para mim e falar assim, olha, nós somos sócios aqui nesse negócio, a gente tá precisando tirar o custeio, você vai ser o avalista lá, você e a Lohane. Eu falo, tudo bem, a gente consegue pegar. Então a gente consegue fazer uma organização desse crédito. O credor não vai atrás do condomínio como um todo. Não vai. Ele vai atrás daqueles que assinaram a cédula ou assinaram a duplicata, ou enfim. Mas por que Ah, Luiz, então não faz sentido eu ter isso, não. Porque para que eu vou fazer um condomínio? Você tem que fazer um condomínio primeiro. Para comprovar que se você financiar um trator, 33% daquele trator é seu.
Se você não tiver um documento falando isso, o João vai sumir com esse trator. E você não vai ter como comprovar, ainda que você seja varista de financiamento. E segundo ponto, isso vai te gerar direito de regresso. Não quer dizer que o credor vai executar todo mundo, não. Mas quer dizer que se ele executar o João lá na frente tem alguma forma de reaver esse dinheiro. E isso muda completamente a história. Porque se ele executa só o João, e o João não tem nenhum documento me mostrando que ele é sócio do Luiz e da Lohane, como que ele vai buscar esse dinheiro de volta? Além disso, João, um ponto que para mim é o mais importante e mais interessante quando a gente fala do condomínio é a organização de como serão concedidos os créditos. O que eu quero dizer com isso? O que a gente vai dar de garantia no quê? Porque às vezes o condomínio tem um imóvel. Então qual que é a questão mais inteligente e mais segura, talvez, para o condomínio naquele momento? Dar o imóvel em garantia. Se perder, perde todo mundo, porque todo mundo tem um percentual igual do imóvel. Então isso é interessante. Por isso que o condomínio às vezes entra para o João não perder a casa dele. Ah, eu tenho um barracão agrícola. Ah, mas o banco foi atrás da casa do João. Não, peraí. Vamos deixar isso aqui em hipoteca. Então a gente consegue fazer toda essa organização. E é claro, quanto mais você prospera, mais bens você tem, mais você consegue organizar isso. No início é um pouquinho mais complicado mesmo. Ô Luiz, eu queria visualizar o seguinte: a responsabilidade pelos direitos dos trabalhadores, né, seria de quem? Daquele produtor rural que contrata diretamente ou de todo o grupo? Como que fica esse tipo de... Cortou o final, João? Não sei se foi só para mim. Eu queria saber como que fica o tipo de responsabilidade aí referente à contratação de trabalhadores para exercer o trabalho na lavoura. Se fica daquele produtor rural que contrata diretamente ou do grupo, como que fica nessa situação de sociedade de produtores rurais? Legal a sua pergunta, João. Isso é um ponto interessante que a gente acaba voltando lá atrás na nossa discussão, que é o condomínio não possui personalidade jurídica. Então, o que a gente faz na prática? A gente elege o sócio cabeça. A gente fala, pô, João, o João é um ótimo líder, ele vai conseguir lidar com os trabalhadores, vamos colocar ele de cabeça aqui. Então, a gente coloca você de sócio cabeça. Então, na prática, quem vai contratar os colaboradores é o CAEPF ou o SEI, dependendo do ano que a gente está falando, que está no nome do João. Só que a gente tem todo um arcabouço por trás disso para que, caso o João venha a ter um problema, ele tenha como solidarizar o grupo. Por que não é interessante você solidarizar o grupo inicialmente, tá? Colocar todo mundo no bolo. Primeiro, porque solidariedade não se presume. E talvez, no futuro, mesmo que um dos sócios esteja com o nome sujo, você consiga utilizar o nome de outro para viabilizar essa atividade. Ah, Luiz, eu tenho 40 sócios, vou colocar todo mundo solidário. Isso é uma atitude inteligente? Não, não é. Por quê? Sujou o nome do João. Poxa, sujou o nome do João. Beleza. Temos mais 39 CPFs para a gente poder rodar e captar crédito. Então, assim, isso é uma grande vantagem e também desvantagem, tá, João? Porque, assim, Luiz, então quer dizer que inicialmente só o João vai responder? Inicialmente só o João vai responder. Mas no futuro, caso o João precise do crédito que vai ser pegar o nome do Luiz, ele consegue. Porque o nome do Luiz não está vinculado no João também. Isso é fraude, Luiz? Não. A legislação, se você for dar uma olhadinha lá no 987, ela vai falar assim, você pode ou não se inscrever no cadastro na junta comercial. Olha, se eu posso ou não, eu tenho essa opção. Então, assim, acaba sendo um ponto muito interessante para quem sabe planejar isso. Luiz, eu não sei fazer esse planejamento. Não, então, talvez não seja esse o melhor instituto para você utilizar, porque é um instituto que traz riscos. Por que ele traz riscos? Porque você está atuando na sua pessoa física. E tem um detalhe na trabalhista, tá, João? No trabalhista, claro, a trabalhista, né, que me mata de raiva. Se ela comprovar que tem um grupo econômico, pode ser que ela inclua os demais sócios no polo passivo do processo. Geralmente não é necessário, porque assim, os grupos, pelo menos os que eu atuo e conheço, eles acabam pagando, porque eles têm volume econômico. Mas na pior das hipóteses pode acontecer? Pode. Mas assim, mas só judicialmente, tá? Isso não se presume, tem que ser provado. E esses grupos econômicos, esses grupos de produtores rurais, eles são formados por pessoas da família, em agricultura familiar, são formados
por pessoas que não são da família. Hoje, como que é formado esse grupo? Por exemplo, no caso da produção de alho, né? Que hoje você atua como produtor rural do alho, tudo. Tem a Associação Mineira, né? Dos produtores de alho. Como que esses grupos? Geralmente, João, claro, tem grupos que são inteiramente familiares, que eu acho que é uma característica muito marcante, não diria nem do agronegócio brasileiro, tá? Eu diria que é da questão empresarial brasileira, se a gente for olhar até pequenas empresas, geralmente é o pai, a mãe, o filho, ou o marido e a esposa, então acaba sendo um vínculo assim. Nos condomínios, que é onde eu atendo, geralmente são mistos, tá? Então, geralmente você tem a junção de duas famílias, ou você tem vários sócios que às vezes nem tem nenhuma relação familiar, assim como tem aqueles que só têm relações familiares. O que é marcante para mim, João, é porque os grupos se formam não só pelo dinheiro, tá? Mas também pelo know-how. Então, não é incomum que você encontre em condomínios contadores que saibam a questão da contabilidade, pessoas que saibam, agrônomos que saibam a questão técnica do campo, pessoas que saibam a questão comercial, porque hoje a apresentação do produto, por exemplo, é extremamente importante. Então, talvez tão importante quanto a produção, como esse produto é beneficiado para revenda. Então, assim, são uma junção de interesses, muitas vezes, que fazem com que essas famílias se juntem. Por exemplo, o nosso grupo é composto por duas famílias. A família, quem começou foi o pai da Lohane, que é o meu sogro, e ele tem um sócio que inclusive é do Paraná, e o sócio do grupo, que é a outra família que é do Paraná, eles cuidam da parte da comercialização. E nós aqui cuidamos da parte da produção. Então, assim, por que vocês se juntaram? Olha, porque a gente tem o que eles não têm, eles têm o que a gente não tem. Então acabou sendo muito por isso. Mas hoje o nosso grupo, pelo menos, é familiar. Luiz, e há grupos que atuam na pessoa física que depois se converte em pessoa jurídica? Olha, João, eu sempre ouço essa pergunta. E assim, eu nunca vi, eu te digo isso com toda a sinceridade, e se alguém tiver visto, por favor, me diga, eu nunca vi produtores rurais que deixam de atuar na pessoa física. Ah, Luiz, o fulano constituiu uma pessoa jurídica. Beleza, ele constituiu uma pessoa jurídica, mas se você for olhar a documentação dele, ele continua atuando na pessoa física. E para que ele constituiu uma jurídica, Luiz? Pode ser para fazer sucessão, pode ser para algum aproveitamento tributário, pode ser comercializar, enfim, pode ser por N fatores. Questões tributárias a gente continua no agronegócio, gente. Tem outros nichos, tá? Tem empresarial, enfim, digital, que é diferente. No agronegócio, o produtor rural ele continua atuando na pessoa física. E isso é interessante, João, porque tem uma disciplina que eu dou na pós-graduação da Abra, inclusive, que chama Aspectos Societários do Produtor Rural Pessoa Física. E quem já assistiu a disciplina vai lembrar exatamente desse momento. Eu chego no início da aula e faço a seguinte pergunta. Pessoal, por que o produtor rural atua na pessoa física? E eu deixo o pessoal falar. E aí o pessoal fala assim, é falta de informação. É porque ele não foi orientado a constituir uma pessoa jurídica. É porque... Não. E assim, de toda a pesquisa que eu fiz até hoje, e te digo isso com a total transparência do mundo, e da atuação prática que eu tenho, eu desconheço um produtor que esteja devidamente orientado, porque os produtores rurais são devidamente orientados, que atua exclusivamente na pessoa jurídica. Estou dizendo na minha região. Luiz, você conhece produtor TSA? Não conheço também, gente. Meu foco são pequenos e médios produtores. Eles não atuam exclusivamente no CNPJ. Todos eles utilizam a pessoa física de alguma forma. Ou para pegar crédito, ou para obter vantagem tributária, enfim, por alguma questão. Ô Luiz, para concluir aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Talvez essa pergunta você já tenha ouvido por diversas vezes, né? Qual as vantagens e desvantagens de você se associar com pessoa física, né? Sociedade pessoa física, e quais as vantagens e desvantagens de se tornar uma pessoa jurídica? Bom, João. Talvez seja pergunta de $1 milhão aqui, né? Eu sempre gosto de falar que não existe receita pronta. Eu tô construindo uma holding para um cliente meu, e assim, aí ele veio por indicação de outro cliente meu. E ele tem um monte de negócio, essa pessoa que eu estou constituindo. E o outro cliente que eu constituí, ele trabalhava só com agronegócio, então ele tinha só fazenda. Então, assim, aí ele sabe como é que eu constituí lá, os filhos dele também são super interessados, são contadores. E toda vez que eu vou fazer, eu falo assim, não, olha, para vocês é mais interessante assim, mas o do fulano é daquela outra forma. Eu falo assim, não existe receita.
Não existe receita pronta, não só em relação à atividade econômica, tá? Cada família é uma. Não sei se eu gostava quando eu era mais novo de ver a grande família, eu achava muito legal. Porque assim, e realmente aquele negócio, cada família é uma e cada um tem suas peculiaridades e tudo isso. Então assim, não existe receita pronta. Então, Luiz, quais as vantagens de trabalhar na pessoa física? Olha, junto com as vantagens vão vir as desvantagens. Quais são as vantagens que a gente tem? Captação de crédito. A gente tem uma grande facilidade com o juro subsidiado, que a gente consegue pegar, talvez até pelo Pronaf. Se a gente for dar uma olhadinha lá na tabela de juros, o SAF e o Pronaf é sempre o mais interessante. Então a gente acaba conseguindo pegar. Segunda vantagem, você consegue utilizar seus sócios de avalistas para angariar esse crédito. Porque, gente, vamos ser realistas. Quem quer ser avalista dos outros se você não tem relação nenhuma com aquele negócio? Ninguém. Você não tem controle nem sobre a disposição da produção ou de qualquer outra coisa. Então, assim, outra questão também que é muito importante no agronegócio, em especial quando a gente fala de pessoa física, a questão tributária. Olha, você tem um custo exorbitante para produzir aqui no Brasil. E no produtor rural pessoa física, você tem a grande vantagem de conseguir trabalhar como se fosse um lucro real, né? Então é muito comum que o produtor rural não dê lucro na pessoa física. E por que ele não dá lucro? É porque sempre tá ruim? Não. É porque não quer que dê lucro mesmo. É melhor você comprar um trator e jogar lá no seu custo do que pagar esse imposto do ano que vem. Então, assim, a gente tem todas essas questões de separação. Qual é a grande desvantagem de atuar na pessoa física? Você não tem proteção do seu patrimônio. Seu patrimônio na pessoa física acaba exposto. Luiz, tem jeito de criar algumas coisas para a gente suavizar? Isso tem. Dá para ser feito também. Claro que tudo depende, tudo, mas assim, dá para a gente assegurar algumas coisas. E qual que é a grande vantagem, Luiz, de atuar na pessoa jurídica? Olha, o ideal é que você atue junto na pessoa física e jurídica, dependendo do tamanho do produtor rural, para que você possa fazer um planejamento tributário eficiente. É o mais interessante atualmente. Grandes vantagens da pessoa jurídica. Para mim, uma inegável, que eu acho que a gente já tem que começar a ver a partir de hoje, questão de sucessão. Olha, a sucessão ela é cara hoje, vai ficar mais cara. Então, assim, a pessoa jurídica te dá essa possibilidade de você escolher como vai ser sua sucessão e fazer ela conta gota sem perder o controle do seu patrimônio. Então, essa talvez seja a maior vantagem. Qual é a desvantagem da pessoa jurídica? Dificilmente um produtor rural, pequeno ou médio, consegue atuar exclusivamente na pessoa jurídica. Por quê? É caro. Tributariamente é caro. É mais burocrático também atuar na pessoa física, na pessoa jurídica do que na pessoa física. Conseguir crédito é mais difícil. Então, assim, se a gente for pegar, não existe receita pronta, como eu disse. Tem gente, Luiz, que vai atuar só na pessoa jurídica, ótimo. Tem gente que vai valer a pena. Para aproveitar os créditos tributários de insumo do não sei o que, não, beleza. Você estudou e deu nisso. Mas na maioria das vezes, o que a gente consegue fazer é uma casadinha entre PJ e PF, para que a gente consiga economizar e trazer segurança jurídica. Perfeito. Uma grande aula aqui que você deu sobre esse direito societário no agronegócio, a sociedade dos produtores rurais, pessoa física. Ô Luiz, e eu queria aqui ressaltar, né, a Abrada, né, a academia, né, do agronegócio, que você e a Lohane são fundadores. Agradecer você por essa grande iniciativa e a gente poder fazer parte hoje de um grupo seleto de advogados, né? E eu queria ressaltar o curso que nós vamos ter agora, que estamos tendo, né, que iniciou hoje, esse mês, que é sobre cooperativa, que é um curso também que linka, né, com o assunto que a gente falou sobre a sociedade de produtores rurais. Os rurais, né, eles precisam, né, da cooperativa para poder dar todo o respaldo para a produção, para o negócio dele, né? O produtor, ele acho que não só o produtor, né? É bem aquilo que a gente estava conversando no início, né, João? Junto a gente vai mais longe. E assim, as cooperativas são uma forma do produtor rural, não só, tá, gente? Tem acesso a crédito, a insumo e tudo isso, mas ter voz. Quando você tem uma cooperativa, não sei se vocês já observaram o quanto tem mais peso, talvez, uma cooperativa de produtores rurais do lugar X apoiar algo do que o João ou o Luiz. Por um motivo simples, eles representam uma massa de interesses e de produtores. E eu acho que o cooperativismo é sim um caminho. Eu acho que ele tem que ser utilizado pelos produtores rurais em especial, porque eles têm muitas demandas que hoje a gente tem muita dificuldade no Brasil, em especial crédito, enfim, e até algumas questões políticas também. Mas enfim, João, o curso desse mês, como o João falou, é de cooperativismo, gente, com a doutora Ronise. Quem tiver a oportunidade de assistir, tá fantástico, tá? Eu acompanhei um pouco das gravações, eu não vi o curso na íntegra, tenho que assistir, inclusive, porque eu tenho muitas demandas envolvendo cooperativa, mas tá fantástico, gente.
Luiz, eu fico aqui lisonjeado de você ter, né, aceito o convite meu, ter participado dessa live. Parece que ninguém fez perguntas, mas se vocês quiserem enviar alguma pergunta sobre esse assunto, ou uma pergunta sobre a Abra, dar alguma dúvida aqui, fiquem à vontade, que o momento é agora. Enquanto isso, Luiz, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, acrescentasse alguma coisa, ou sobre o livro, ou sobre a Ábrada, né? Eu queria agradecer, na verdade, você, João, parabenizar pela iniciativa. Você que é sempre tão participativo com a gente, eu adoro. O João, que também, pessoal, tem um livro muito bom sobre direito do consumidor, sobre a questão consumerista. Quem não tiver, ainda eu aconselho fortemente que compre, o João que entende muito sobre isso. Inclusive, esses dias para trás, eu estava precisando de um negócio sobre a questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, e eu fui lá tem um quintágro do João, que ele falou exatamente sobre isso. Eu fui lá dar uma relembradinha, pegar alguns pontos que talvez estavam ficando obscuros lá. Então, parabéns, João, não só pelo projeto aqui, eu acho que isso aqui engrandece muito a gente poder discutir esses assuntos que são peculiares, no mínimo peculiares, né? O agronegócio é muito peculiar, ele tem uma cadeia produtiva muito peculiar, o produtor é muito peculiar porque a atividade que ele desenvolve é muito diferente. Então, te parabenizar pelo projeto e agradecer pelo espaço que você me deu aqui para discutir um pouquinho sobre o direito societário no agronegócio, que é um negócio que é muito novo ainda e tem que ser muito discutido. Tem sim. Tem sim, olha, Luiz, e com certeza esse livro ainda vai ser bem atualizado, você vai fazer outras edições dele, porque realmente é um tema muito interessante e você foi o pioneiro sobre esse assunto e é um grande orgulho para nós tê-lo como fundador da Ábrada, ao lado, né, de uma grande mulher como a doutora Lohane. Vocês estão de parabéns. Tá? Obrigado, João. A Vanessa está ali atrás do seu livro. Sim. Depois você pode me chamar em box que eu te envio o livro autografado. Olha aí. Eu tenho um autografado também. O seu livro tá aqui, autografado também. Que bom, João. Fico feliz. Ô Luiz, então é isso aí. E olha, dia 27 de 27 de janeiro, nós vamos nos encontrar lá no Abra Day. Já estamos ansiosos para encontrar lá em São Paulo, viu? E eu vi que a Elisa eu sei que vai também. A Vanessa Elizabeth, eu não sei, Vanessa, vamos no Obra Day também, vai ser lá em São Paulo, pessoal. Nós vamos nos encontrar lá para bater muito papo, trocar muita ideia, fazer muito networking, que é muito gostoso esse encontro para a gente começar o ano. É isso aí. Então é isso, Luiz. Não tem pergunta, só os comentários aqui. Eu agradeço a todos que entraram na live. Lohane, um abraço. Né? Eu já falei aqui e volto a repetir, parabéns, né, por essa iniciativa, por você estar sempre ao lado do Luiz, né, fortalecendo também a Academia Brasileira do Direito do Agronegócio, que é uma grande família. Luiz, um grande abraço para você, muito obrigado, e a gente se despede por aqui. Eu que agradeço, João. Até a próxima. Até a próxima.